pensando nas emendas, Raniele? O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, já havia anunciado no início dessa semana que iria deixar para a próxima semana. E aí a gente foi atrás logo, porque, né, o motivo dessa sessão adiada. E, bem, Amadeu, mais tempo para negociar a recomposição desse corte aí de 5,6 bilhões de reais de emendas de comissão. Foi um jeito que os parlamentares arranjaram de manejar aquelas emendas que eram chamadas do orçamento secreto. Pois bem, a expectativa, de acordo com o próprio líder do governo no Congresso, senador Randolph, é que seja recomposto aí no valor de 3 a 3,5 bilhões de reais dessas emendas parlamentares. Eles querem fazer um acordo até para tentar evitar uma derrota do governo no Congresso, porque todos os vetos vão entrar na pauta, são 32 vetos, tem vetos até do ex-presidente Bolsonaro, mas a maioria de Lula, inclusive do PL das saidinhas. Esse já está certo no Congresso que deve ser derrubado. Então, eles vão fazer esse acordo para amenizar a situação dos parlamentares, para ter mais apoio também. E também está na pauta o quê? A entrada do projeto que foi aprovado nessa semana passada aqui na Câmara dos Deputados, que é o seguro DPVAT, e tem um jabuti que abre um crédito suplementar de 15 bilhões de reais para o governo aí também organizar as contas públicas. E o Senado também disse que vai votar a semana. Só lembrando, Amadeu, que falando de questão de orçamento, agora de manhã, o presidente Lula ele participou de uma solenidade aqui no quartel-general do Exército, né, em comemoração ao Dia do Exército, ao lado dos 3 comandantes da Força, do ministro Múcio, e o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, ele cobrou ali publicamente Lula um orçamento definitivo para as Forças Armadas, que precisa, inclusive, se preparar em um mundo multipolar, mas reforçou a questão, né, com a democracia. Ari, o presidente Lula vai ter que reconhecer que só tem 130 deputados na Câmara? Ele sabe disso, ele tem consciência, ele é habilidoso, ele sabe, ele conhece o jogo político como ninguém, tem jogo de cintura, não delega a terceiros a solução de crises mais graves. Agora, houve aí nesse processo todo de chantagem do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uma inabilidade do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, quando demitiu o primo dele, o Wilson de Lira, do INCRA de Alagoas, sem sequer consultar o presidente da Câmara. Então ele usou esse pretexto, essa desculpa, como álibi para endurecer de novo com o governo. Porque a gente sabe que essa zanga dele não é porque o primo foi demitido do INCRA de Alagoas. É também por isso. É também por isso, até porque ele já indicou o novo. Mas lá no... doutor, mas lá na paróquia lá... Não, paróquia que eu digo desprestígio assim, para ele tremendo. Aspas, exatamente. Imagina, o desprestígio. O presidente da Câmara, o primo dele, o Wilson de Lira, foi demitido sem consultá-lo. Então, houve essa inabilidade do Paulo Teixeira. Acho que o Lula vai dizer, olha, Paulo, assim também, quando um ministro contribui para azedar ainda mais do que já um caldo que está entornando, né? Então, ele usou isso, mas ele está de olho mesmo ao final e ao cabo. O colégio eleitoral é importante, porque ele vai ser candidato, como o professor Vila explicou, mas é a dinheirama das emendas, né? Aliás, mas o Lula também tem que estar preocupado com as pautas bombas da economia, né? Que é o que o Haddad veio às pressas para salvar. Justamente, especialmente a PEC do quinquênio, que prevê aquele aumento a cada 5 anos para uma série de servidores, inclusive do Ministério Público também. E isso geraria um impacto de 42 bilhões de reais para o governo federal. Então fica difícil até mesmo o Congresso cobrar aquela meta de déficit zero do governo Lula quando cria essa casca de banana para o governo federal. Então o Lula, ele sabe que esse governo seria um governo de coalizão, porque ele não tem maioria no Congresso Nacional, mas tem que saber, Amadeu, até em que limite vai essa coalizão. Ele não pode abrir tudo também para o Arthur Lira, que estava acostumado na gestão Jair Bolsonaro a ter plenos poderes. Então, tem que estabelecer um limite, Amadeu, mas em relação a essas pautas bombas, ele vai ter sim que negociar, dialogar sob o risco da situação ficar ainda mais complicada do ponto de vista econômico e também político, porque as ameaças existem. Mas deixa eu só fazer uma pontuaçãozinha aqui. A gente
tenta... É o Lira. O Lira não fala sozinho, não. O Lira fala por um centrão que é gigante e escorado ali naqueles 100 deputados da extrema-direita. Então, não é que ele arrota poder. Nesse momento, ele ainda tem esse poder para fazer as ameaças que ele faz. Ele fala por esse grupo aí. Mas vamos à manchete do professor Vila, que é sobre essa questão da economia aí, que teve problema com o dólar subindo.